Bom dia, caros irmãos, caras irmãs da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros de São José da Anchieta, queridas famílias, queridos irmãos que cuidam de sua saúde, queridas comunidades rurais, queridas comunidades urbanas, demais irmãos e irmãs espalhados por outras partes do Brasil e também fora do Brasil. Nosso evangelho de hoje é Mateus 11, 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu te digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele ou Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como podemos resumir esse evangelho que escutamos? Trata da missão de João Batista. A figura de João Batista foi sempre estimada na tradição cristã. Na condição de precursor do Messias Jesus, os evangelhos descrevem-no com traços proféticos, na ousadia de pregar sem nenhum medo, de pagar o preço da dureza de suas palavras. Esse era o motivo de sua grandeza, a ser admirada pelos discípulos do Mestre Jesus. Entretanto, João Batista não chegou a se tornar discípulo do reino anunciado por Jesus. Foi o último dos que anunciaram a plenitude dos tempos, mas sem chegar a experimentá-la. O seu foi o tempo das profecias, tempo do anúncio. João pertence ao Antigo Testamento, onde as profecias são anunciadas, e não ao Novo Testamento, onde elas já se realizaram. Chegou até a reconhecer o Messias. Entretanto, não teve a graça de se tornar discípulo dele. Quem dava ouvidos a João Batista, necessariamente, teria que ir à busca de Jesus. Limitar-se a segui-lo, como aconteceu com muitos, seria um equívoco, pois ele mesmo anunciava a vinda de outro. A verdadeira grandeza consistia exatamente em reconhecer Jesus e tornar-se discípulo dele. Permanecer discípulo de João correspondia a abraçar o provisório, sem se dar conta do que era definitivo. Assim, o menor no reino é muito maior do que João, por ter acesso à revelação do Pai, no testemunho de Jesus, o Filho amado, por quem se conhece os desígnios divinos, ou seja, por meio de alguém superior aos profetas de outrora, inclusive João Batista. A verdadeira grandeza correspondia, pois, a se tornar discípulo do reino, proclamado pelo Messias Jesus. O ensinamento de Jesus, de forma alguma, tem o objetivo de desmerecer a figura do precursor e reduzir a importância, e sim sublinhar a grandeza de ser discípulo do reino e, por conseguinte, a responsabilidade de quem se tornou seguidor de Jesus. João Batista cumpriu sua missão de forma exemplar, a ponto de se tornar mártir da verdade. Sem a coragem de João e a disposição de dar a própria vida, o discipulado do reino fica inviabilizado. O discípulo do reino tem muito a aprender com João, na sua fidelidade radical a Deus e no desejo de conduzir os pecadores ao bom caminho.
E essa frase enigmática do Evangelho: são os violentos que conquistam o reino de Deus. Como entender? O desafio consiste em interpretar a declaração evangélica em consonância com o anúncio do reino feito por Jesus, de forma a torná-la sensata para o discípulo de hoje. Com essa preocupação, a violência empregada para conquistar o reino poderia ser entendida como apelo aos discípulos para abraçarem escolhas radicais e exigentes, em que se empenhem de corpo e alma para ser fiéis ao projeto de Jesus, a começar pelo esforço em arrancar do próprio coração o egoísmo. Vamos aproveitar bem esse tempo litúrgico do Advento, caros irmãos e caras irmãs, e preparar bem o nosso coração para acolher Jesus em nosso coração e ajudar para que Jesus seja acolhido no mundo inteiro. O nosso canto de hoje é ler essa bela letra desse canto. João Batista clamou no deserto. Se vocês sabem, podem cantar. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, mudai. Convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Jesus Cristo, Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai. Com esse santo, solene pregão: mudai de vida, mudai. Convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Escutai, ó Igreja de Deus. Eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa. Sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai. Convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Abençoe-vos esse Deus muito querido, que ama muito a todos, a cada um e a cada uma de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.